Voltamos agora para nossa aula de História, que está na página 66, e a gente vai até a página 68. E o que é que a gente vai ajudar hoje? A gente vai ajudar sobre o Quilombo dos Palmares. Quando a gente estava estudando sobre as comunidades afrodescendentes, sobre a cultura africana, a gente viu que uma das formas de resistência que os negros tinham eram os quilombos, que eram os locais onde eles poderiam tentar fugir da escravidão, mas nem sempre dava certo. Alguns eram pegos antes de chegar no quilombo, outros quando chegavam no quilombo, os capitães do mato chegavam e destruíam tudo por lá, e todos eles tinham que voltar novamente para os engenhos, mas eles eram um símbolo da resistência negra no Brasil, que era um local onde eles poderiam pensar: eu tenho como fugir, eu tenho como acabar com com esse momento que eu estou passando, tentando pelo menos ir para o quilombo. Então, o mais famoso que a gente tem é o Quilombo dos Palmares, que ele está localizado entre Alagoas e Pernambuco, certo? Aí a gente vai começar a leitura do texto e depois vai fazer uma atividade. Vamos lá? Aqui a gente começa na página 66, quando diz assim: normalmente o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e de café, posteriormente para as minas. Então, primeiro eles, quando chegaram aqui, eles iam para os portos ou do Rio de Janeiro, ou de Salvador, ou do Recife, que é onde a gente vive, né? E eles primeiro começaram a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Depois eles passaram a trabalhar com café. E depois, como a gente já viu, eles passaram a trabalhar com o ouro, que era o momento do ciclo do ouro. Nas fazendas de gado realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Na cidade, eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Então, quando eles chegavam aqui, eles tinham que esquecer completamente que viviam lá na África, que até a religião deles tinha que ser igual a dos senhores de engenho. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando roupa. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se mães pretas ou amas de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo, que era uma doença causada pela saudade da terra natal, chegando a definhar até a morte. Então, eles sentiam uma saudade de lá da África, de como eles viviam, da liberdade tão grande que eles iam definhando até morrer com isso. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência e fuga. Quando conseguiam fugir, criavam quilombos, entre os quais os mais importantes foi o de Palmares, na Serra de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava haviam muitas palmeiras. Então esse quilombo ele ficou conhecido como o Quilombo dos Palmares, porque ele ficava num local onde tinha muitas palmeiras e era a referência dele. Então a gente tem aqui, ó, curiosidade. O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Não eram somente os negros que fugiam para os quilombos, não. Seu último líder, Zumbi, pela sua bravura virou lenda, vítima de traição. Zumbi foi morto numa emboscada e teve a sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu dia 20 de novembro de 1695. Foi tomado como um marco do Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Então, um dia que foi separado para que se perceba a contribuição do africano
nas nossas terras e também para reconhecer que somos todos iguais, independente de cor. Aí, Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições para tentar destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia a sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns dos seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposto numa praça do Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Aí aqui a gente tem curiosidades sobre a presença da mulher negra nos quilombos. Algumas mulheres que se destacaram, que foi Aqualtune, que foi a líder do Quilombo dos Palmares, princesa na África, filha do rei do Congo, que foi vendida como escravo para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, que era o Mocambo de Aqualtune. Então ela era princesa na África e quando chegou aqui se tornou escrava. Teresa, rainha do Quilombo de Quariterê, durante 20 anos no século XVIII, liderou um grupo de negros e indígenas, impôs tal organização no Quilombo e sobreviveu até 1770. Ela se caracterizou pelo seu trabalho como forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Então, os ferros que eram utilizados contra o povo africano, ela pegava e transformava eles em instrumentos de trabalho. Dandara, uma das líderes femininas negras que lutou junto com o Zumbi dos Palmares contra o sistema escravatório. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra a Canga Zumba. Que susto. Por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Então a gente vai 3 mulheres que também fizeram parte da resistência negra, certo? Aí a gente passa para a página 68, que é onde está a nossa atividade. A primeira questão diz assim: os símbolos ajudarão você a encontrar o nome das cidades onde normalmente aconteciam os desembarques dos escravos. Então vocês vão olhar os símbolos aqui em cima e vão dizer onde é que acontecia. Normalmente acontecia o desembarque dos escravos. Segunda questão: em que local foi erguido o memorial Zumbi dos Palmares? Pinte letra sim, outra não para descobrir. Então a gente tem aqui, ó, os quadradinhos. Vocês vão pintar o primeiro no pinto segundo, pinto terceiro no pinto quarto. É assim sucessivamente. Começa pintando, pinto primeiro, pinto segundo, pinto terceiro, tá? E continua. Os que tiverem pintados vai formar o nome onde existe um memorial para Zumbi dos Palmares e vocês vão escrever aí embaixo. Terceira questão: pesquise e escreva a função da Fundação Cultural Palmares. Então vocês vão estar pesquisando aí, tem um tempinho ainda, né? Vão ter um tempinho para pesquisar a função dessa fundação. Quarta questão: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vou marcar 1 para a África, 2 para senzala, 3 para senhores e 4 para engenhos de cana-de-açúcar. Quinta questão: pesquise informações do Dia Nacional da Consciência Negra e proponha atividades para comemorá-lo. Então, vocês vão pesquisar aí informações sobre esse dia e vão dizer como é que a gente pode comemorar o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. A gente finaliza aqui a nossa atividade de história. Respondam. Tem mais aí para pesquisar, então vocês vão ainda ter um tempinho para estar pesquisando, respondendo e pesquisando essas questões, tá? Respondam, qualquer dúvida é só chamar e daqui a pouco a gente volta.